Olá, você que me segue aqui no canal do YouTube, mais uma vez obrigado por voltar. Hoje nós vamos gravar a segunda parte do planejamento estratégico do cunho pessoal. Já peço a você que curta o nosso canal, se você ainda não é inscrito, marque o sininho aí para receber as notificações. E vamos para a segunda parte do planejamento estratégico pessoal. Bom, no primeiro vídeo a gente falou sobre a questão de você ter os seus objetivos macros, né, para o ano de 2025, já que você está montando o seu planejamento estratégico. Esse planejamento, esse propósito maior que você deseja para o ano, a gente falou no primeiro vídeo que ele precisa ser quebrado em pequenas metas, ou seja, distribuído em metas menores. A gente também falou que você precisa começar a desenvolver as mudanças de comportamento para ter condições de realmente atingir os seus objetivos. Falamos também dos pontos fortes, dos pontos fracos e comparamos um pouco o que você vai fazer no seu planejamento estratégico pessoal com o planejamento estratégico que é feito nas empresas, ok? Então a gente falou também ainda no primeiro vídeo da questão das coisas que acontecem que pode fazer você perder o foco e finalizamos aquela primeira parte do vídeo falando no PDCA, de como você rodaria o PDCA com planejamento, execução, verificação e análise. Então, hoje nesse vídeo nós vamos falar, essa segunda parte do vídeo, hoje nesse vídeo, na segunda parte, nós vamos destacar principalmente a questão das ações que você vai ter que desenvolver para atingir as metas que você traçou, o objetivo maior que você traçou. E para isso, a gente vai continuar seguindo o exemplo que foi dado no vídeo da parte 1, falando do objetivo maior, do propósito que a pessoa defina como o emagrecimento. Emagrecer em 2025. A gente vai continuar usando esse exemplo para ter coerência com a primeira parte e agora essa segunda parte do vídeo que você está assistindo. Então, se você definiu o seu objetivo macro, o propósito que você vai ter em 2025, que é emagrecer. Então, beleza. Você já encontrou o seu objetivo maior. E aí você vai precisar ter outras metas que vai compor esse seu objetivo. Então, assim, seguindo aqui no exemplo, nós vamos pegar esse objetivo que foi transformado e transformar ele numa meta. Então, para transformar o objetivo de emagrecer em meta, como a gente viu no primeiro vídeo, eu tenho que ter o que é emagrecer, quanto, no exemplo que a gente deu no primeiro vídeo, seria 10 quilos, até o final de 2025. Então, eu já encontrei a meta. Eu tenho um propósito de emagrecer, defini uma meta que eu quero para esse propósito, e aí, ainda seguindo no exemplo, a gente vai quebrar isso em metas menores. No exemplo que a gente vai usar hoje aqui, eu vou pegar e vou melhorar a minha alimentação. Melhorar a minha alimentação pode ser uma meta que vai ajudar no meu propósito de emagrecer? Sim, com certeza. Porque quando você melhora a sua alimentação, você já vai trabalhar para uma redução do seu peso ou já, pelo menos, para manter uma situação que você deseja. Então, essa é uma meta, sim, que vai contribuir para a meta maior, para o seu propósito. E também vamos definir a meta de iniciar uma atividade física. Iniciar uma atividade física vai me ajudar no propósito de emagrecer? Claro, porque a atividade física você consegue ter mais queima de caloria e você vai ter mais
significativamente redução do seu peso. Obviamente que só essas duas submetas não vão resolver a questão do emagrecer, mas a gente está exemplificando e aí você pode ver quais são as metas que melhor se encaixam para você. Até porque não existe uma regra para todas as pessoas. Tem pessoas que já têm, por exemplo, uma alimentação controlada, balanceada, então não seria essa. Já desenvolve uma atividade física, então não seria essa. Mas, aqui no exemplo que a gente está dando hoje no vídeo, nós vamos ter emagrecer como propósito, definir que serão 10 quilos a menos até o final do ano, e teremos as submetas que seriam melhoria da alimentação, iniciar uma atividade física e uma terceira que seria desenvolver atividades de melhoria mental, melhorar a sua mente. Bom, temos o propósito, mais 3 submetas, e essa da desenvolver atividades que melhoram a sua mente, melhorar a sua condição mental, a gente também vai quebrar isso em algumas ações, em algumas tarefas. Veja que eu não estou definindo quanto nem quando, eu estou só quebrando em pequenas metas. E aí a gente poderia, nas empresas a gente trata isso como indicadores. Eu vou ter que medir esses indicadores para saber como é que eu vou chegar na minha meta. Então, nessa de desenvolver as atividades para melhorar a mente, a gente quebrou mais ainda e aí a gente vai dividir em ações. Praticar a meditação. Praticar a meditação vai melhorar meu comportamento mental? Sim. Fazer yoga melhora? Sim. Fazer yoga tanto vai ser bom para a sua mente, como também já pode ser a atividade física que você estava definindo lá na meta anterior. Mas a gente está colocando aqui a fazer yoga como uma melhoria mental. Ler diariamente. A questão de ler diariamente vai melhorar? Sim, dependendo da leitura, obviamente, e de como você vai praticar essa leitura diária. Ela não pode ser algo nem exagerado, nem tão pouco aquela leitura que não vai melhorar. Se você vai ler livros complexos ou vai estudar, talvez você force mais a mente. Está falando aqui leituras leves, leituras que vai deixar você melhor, mais relaxado mentalmente. Porque o foco aqui não é você adquirir conhecimento. O foco aqui é você exercitar a mente para facilitar o seu propósito maior, que é emagrecer. E, por último, evitar perda de tempo intelectual. Ou seja, o que é perda de tempo intelectual? É aquelas coisas que você faz que para a sua mente não vai agregar valor nenhum e ainda vai te deixar cansado. Isso acontece com jogos, isso acontece com algum tipo de atividade que você desenvolva, que não vai agregar valor, mas que você tem que se concentrar muito. E aí, isso a gente entende como uma perda de tempo intelectual. Lembrando que a gente não está aqui falando no método da questão do que você vai ler, do que você vai fazer. Não, a gente está falando para atingir o meu propósito maior, que é emagrecer. Ok? Então, eu já tenho um propósito, eu já defini pequenas metas, eu tenho os indicadores que eu vou mensurar, mas eu preciso definir as ações. E aí é quando muitas pessoas se perdem na hora de fazer um plano de ação, ou seja, planejar as atividades, as tarefas que você vai executar. Por que eu preciso fazer um plano de ação? Porque eu tenho até agora só metas e objetivos. Eu não defini ainda o que de fato eu vou fazer. E eu preciso ter esse plano de ação muito claro e com as etapas muito bem estabelecidas. No caso aqui, a gente pode fazer um plano de ação geral, ou seja, onde vai contemplar as ações que vai para os indicadores, para as metas menores e para a meta maior, ou eu posso fazer
como algumas pessoas preferem, de trás para frente, de cima para baixo. Ou seja, as pequenas ações para chegarem até a ação macro. Então, exemplificando aqui para que vocês entendam. Eu preciso quebrar essas etapas que eu falei até agora em tarefas executáveis. Então, um exemplo, se eu estou falando aqui que eu vou praticar meditação. Praticar meditação, eu preciso ter a tarefa de que quando eu vou praticar essa meditação, como eu vou praticar, quanto o tempo que eu vou praticar isso. E aí, quando a gente fala em plano de ação, vocês já estão vendo aqui eu falar em quanto, como, e geralmente se usa o 5W2H, que é uma ferramenta de gestão utilizada nas empresas, mas que você também pode usar na sua vida pessoal, que nada mais é do que quem, quando, onde e por quê. E os 2H, como e quando. Então, essa é uma ferramenta muito utilizada nas empresas, no âmbito corporativo, que você pode adequar para seu planejamento estratégico pessoal. Mas, se você não quer usar tanta coisa assim como é o 5W2H, você pode fazer uma coisa simplificada, mas que tenha pelo menos o que e como. Então, nesse exemplo que a gente está falando aqui, se eu vou praticar meditação, eu preciso saber, eu quero praticar meditação, beleza, mas como eu vou fazer isso? E algumas das tarefas que você for fazer, ela vai normalmente, né, usando a palavra do momento, organicamente, tendo as outras etapas do 5W2H. Por quê? Você vai dizer assim, eu vou começar a meditação e eu vou tirar 30 minutos do meu dia, da segunda, quarta, sexta, para fazer meditação, e eu vou escolher um local para fazer essa meditação. Veja que eu estou usando algumas etapas já do 5W2H, mas de uma forma bem natural. Eu vou para a varanda da minha casa durante meia hora no final da tarde. E aí você ainda pode ter mais algumas coisas. O como? Vou colocar uma música relaxante no volume baixo. E aí a gente tem a questão do tempo, né? Quanto? Meia hora. E se você ainda quiser fazer seguindo a ferramenta, você pode definir quanto isso vai te custar. Nesse exemplo da meditação, a gente não tem claramente isto, mas dependendo de outras, você pode também organicamente usar algumas etapas do 5W2H ou simplificar e usar o que e como. Isso é fundamental. Você precisa ter claro na sua cabeça, claro o que você precisa fazer para atingir essas metas e esses objetivos. Por exemplo, melhorar a minha alimentação. Eu posso definir uma tarefa que é reduzir a compra de alguns alimentos que não me faz bem. Então, se eu não compro, eu já estou garantido que eu não vou usufruir. Se eu não tenho à minha disposição aquele alimento que não vai me servir, eu já estou melhorando a minha alimentação. Mas a ação, a tarefa que eu vou fazer é não comprar. Ou seja, não, eu posso ter uma ação que é positiva, eu posso ter uma ação negativa, eu posso ter uma ação para adiantar ou para reduzir. Mas o que mais você tem que se atentar na hora de montar um plano de ação é que esse plano tem que ter uma origem. Então, aqui, como eu estou falando para vocês, a gente deu o exemplo da atividade, da meditação, depois a gente foi lá para a meta de melhorar a alimentação. E aí você vai listando as tarefas. Eu gosto muito de colocar a questão da origem, de onde vem essa tarefa, porque fica mais fácil de acompanhar. E aí você faz uma lista, você pode ter isso em uma tabela ou em anotações, usar uma planilha, por exemplo, mas o que você precisa garantir é que você vai mensurar
Isso, você vai medir. Por quê? O resultado do plano de ação, ele é garantido quando você define bem, você executa e você mede. Porque o plano de ação, assim como suas metas, assim como o seu propósito, ele tem um tempo. Você definiu o propósito que você quer emagrecer e a meta para esse propósito é reduzir 10 quilos até o final de 2025. Então, o teu plano de ação, ele tem um tempo determinado. E aí você tem que quebrar todas essas ações, todas essas atividades durante esse período que você definiu. Isso, você pode quebrar isso em vários outros planos de ações. Por exemplo, você pode ter um plano de ação para as metas e um plano de ação para as submetas, ou você pode ter um plano de ação para o seu objetivo maior e dentro desse plano de ação você ter outros planos para você entender melhor. Eu posso ter uma ação no meu plano maior que ela é tão complexa que eu vou ter que gerar outras ações. E aí eu vou gerar um subplano de ação. Por isso que eu costumo orientar que fique bem clara a origem. Porque quando você tem um plano de ação já originário de uma ação, de um plano existente, ele tem que seguir algumas características baseadas no plano inicial. Se a gente, como a gente estava falando aqui, se eu tenho um plano, ele vai até dezembro, e eu tenho subplanos, né? Então, esses meus subplanos, eles têm que ter um tempo bem menor do que o plano maior. Por quê? Porque eu preciso executar primeiro esse plano, que é para uma ação específica, e vai depender do prazo que eu coloquei nessa ação específica, né? Eu estou falando de uma forma mais complexa, mas o normal de se ver é você ter um único plano de ação, mas essas ações estão bem definidas, o que e como você vai fazer isso. Então, nessa soma geral desses dois vídeos que a gente já viu até aqui, você precisa, para ter um bom planejamento estratégico, para ter um planejamento estratégico pessoal eficiente, você tem que ter muita clareza no que você define para você poder cumprir. E lembre-se, todas as ações elas precisam ser execuíveis, assim como as metas precisam ser metas que você consiga atingir. Tem muita gente que bota ações, tarefas, atividades baseadas em plano de ação que ouviu alguém falar ou que viu em algum lugar e não para pensar e para analisar se realmente aquilo é viável para que você faça. Muitas das vezes as pessoas é, botam ações que sabem que não vai fazer e deixam a ação lá. O que é que acontece? O plano nunca vai fechar. Se o teu plano de ação não fecha, que dirá as metas que você atingiu, que dirá o objetivo maior que você definiu. Então, você precisa ter tudo isso dentro de uma coerência, sendo muito verdadeiro, ou seja, se você definiu que não vai comprar um tipo de alimento, você tem que fazer um esforço para quando você for fazer mercantil lá, você não colocar aquele tipo de alimento. E aí você sabe que é porque está lá no seu plano de ação. Se você definiu, por exemplo, de atividade física, que você vai fazer uma inscrição numa academia, e aí você, a questão lá das etapas do 5W2H organicamente. Quando você for para a academia, você tem que definir o horário que você vai estar na academia. Então, já define o quanto. Como você define a academia que você vai, você já definiu o onde. E aí, depois que você entra na academia, tem um personal que vai te orientar, e aí ele vai te definir o quê? O como. Então, essas etapas do 5W2H, muitas das vezes você vai fazendo normalmente, conforme a atividade que você vai desenvolvendo, mas as pessoas não percebem, né? Eu falando aqui e você pensando no que eu estou falando, aí você consegue entender. Poxa, é mesmo, é o que, é quando, é como, é por quê, é quem. Então, assim, a vida da gente, ela é uma sequência muito clara do que você define e que se chama de plano de ação. O que precisa para que isso se transforme numa coisa eficaz, que
você atinja seus objetivos em um planejamento que você está fazendo, repito, é a clareza do que você quer, a disciplina com que você vai fazer e a veracidade que você vai dar nas medições. Você pode fazer um plano de ação de várias tarefas lá, várias atividades, mas que você não está conseguindo executar. Então, é melhor que você, a cada período, você pode estipular a cada 2 meses, a cada 3 meses, você revisar o plano. Até porque, o que você faz? As ações que estão concluídas, você arquiva e você pode gerar novas ações. O plano não precisa ser uma coisa estática. Ele pode ser uma coisa que você vá melhorando, vá adaptando, vá se ajustando. Ele só precisa ser uma ferramenta que lhe ajude. Não adianta nada gerar expectativa de um plano de ação maravilhoso que você não vai cumprir. Isso vai trazer frustrações, você não vai atingir suas metas, e aí você pode achar que o problema é que planejar não é legal. Mas não é esse o caso. Planejar é sim uma ferramenta testada, aprovada e que funciona. Mas depende muito de você. A questão da disciplina para o que a gente está falando aqui no primeiro vídeo e no segundo vídeo é muito importante. Ok? Não sei te dizer ainda se a gente vai continuar com esse tema, mas acredito que a gente vai fazer um terceiro vídeo para fechar esse tema. Acompanhe aí o nosso canal no YouTube para saber. Siga a gente nas nossas outras redes sociais. E não esqueça, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa um joinha aí, marca o sininho para ficar recebendo as notificações. Indique esse vídeo para alguém que você acha que precisa. Lembre-se, a gente está aqui para somar, agregar valor para a sua vida. Um forte abraço e até o próximo encontro.